Deixem os microfones de vocês no mute. Ok, boa tarde, pessoal. Olá, estamos aqui em mais uma live do Espíritas à Esquerda, esse coletivo de espíritas que se uniram num pensamento progressista, num pensamento de repensar o espiritismo diante dos desafios do século XXI, dos desafios do espírito no século XXI, e que envolve todos os espaços de convivência e de ambiência humana, seja a família, seja também a vida social e a vida política. Nós não entendemos que a política está fora do âmbito do debate do espiritismo, do movimento espírita. E hoje nós estamos aqui com essas três figuras incríveis, elas vão falar por elas mesmas, não precisa que eu diga, sobre as consequências psíquicas da pandemia e do isolamento social. Esse é um tema que eu acredito que muitas pessoas estão interessadas, são muitas as perguntas que nos chegam, né, na nossa atividade profissional como psicólogos, terapeutas, e acredito que esse debate ele vai ser muito rico, e eu espero tê-las aqui em breve outra vez, porque eu acho que a gente vai ter que fazer a mesa 2, dada a quantidade de questionamentos, de perguntas e da amplitude que as questões psíquicas tomam na vida das pessoas, e em especial nesse momento em que as pessoas estão se debatendo tanto com suas questões. Então, é um prazer, vocês que estão aí acompanhando, um prazer receber vocês três aqui no espaço do Coletivo Espíritas à Esquerda. E eu vou começar chamando Cláudia para que ela possa se apresentar. Tudo bem, Cláudia? Como é que vai, minha querida? Tudo ótimo, Isabel, obrigada. Boa tarde, querida Isabel, Tereza, Susan, amigos que nos escutam, que nos veem nesse momento, boa tarde. Quero agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês hoje. Falando um pouquinho, né, de mim, eu sou psicóloga clínica, espírita há mais de 30 anos, desde os meus 18 anos de idade, espírita, atuo, né, de uma maneira... não no movimento espírita, mas atuo com escrita, com fala, mas trago, né, esse discurso espírita também aqui hoje para vocês, é claro. Sou tanatóloga, eu estudei as questões da morte e do morrer, atendo em clínica tanto individual como grupo, e trabalho também com feminino e com meditação. Então, tenho grupos de meditação também, dando aulas. Maravilha, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Agora eu queria chamar a Susan, né, para que ela possa também nos falar um pouco sobre você, Susan, e seu trabalho. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Isabel, Cláudia, Tereza, todos vocês que estão aí conosco para compartilhar dessa tarde de reflexões em torno desse tema. Eu sou Susan, sou psicóloga clínica, trabalho em Salvador, sou espírita também há muitos anos, trabalho com psicologia analítica e, além de atender clinicamente, também sou professora, também já ensinei em faculdade e hoje leciono na Clínica Psique com alguns cursos de pós-graduação, com cursos de técnicas terapêuticas, algumas abordagens dentro da psicologia analítica. E hoje, por conta da pandemia, atendendo online. Então, hoje aqui a gente está aqui para compartilhar nossos saberes e fazer juntos. Seu microfone, Isabel. Pronto. Obrigada, Sil. Né? É um prazer ter você aqui, amiga de tanto tempo, de tantas aventuras aí no movimento espírita. E seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Tereza Cristina. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa noite para mim. Eu sou, então, Tereza Cristina, eu sou psicóloga clínica, formada em Salvador também,
pela balbúrdia da UFBA. Tenho uma especialização de atendimento a pessoas em situação de grande vulnerabilidade social, nessa época da pandemia tem sido uma grande questão, um grande problema. Então, nós temos trabalhado muito nas ONGs onde eu trabalho, porque eu trabalho essencialmente com ONGs, trabalho em 2 ONGs essencialmente, uma que propõe atendimento psicoterapêutico, vamos dizer, para pessoas numa situação de grande vulnerabilidade social, e uma outra que é uma estrutura de alojamento para pessoas que saíram da rua e que contam, então, com a presença de um psicólogo dentro da estrutura de alojamento. E é onde eu estou, sou psicóloga dessa estrutura. E também faço acompanhamento de profissionais da área social e médico social, porque aqui na França, enfim, para dizer que eu estou em Paris, né, como foi anunciado, e nessa área eu trabalho com análise de práticas dos profissionais, dos trabalhadores sociais, como a gente diz aqui, que é uma grande quantidade de diplomas diferentes, profissões diferentes que trabalham na área social. E então, no acompanhamento e no apoio a esses profissionais, também no atendimento a essas populações, digamos, em grande vulnerabilidade. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir sobre essas questões que são muito importantes nessa época, porque as pessoas realmente estão passando por um momento muito difícil. Que ótimo, estamos com 3 mulheres. Aliás, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço com 3 mulheres. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de compartilhar com mulheres guerreiras bem-sucedidas, grandes profissionais, inteligentes. Isso sempre me dá um up diferente quando eu estou no espaço, dividindo o espaço com mulheres. Então, para a gente começar, eu queria dirigir a primeira pergunta à Cláudia, né? Cláudia, as pessoas estão, nesse momento, passando por grandes frustrações. Frustrações porque elas têm que adiar eventos, ou até cancelar eventos. Né? Frustrações por ter que lidar com a doença, com o luto. De que forma você acha que isso está afetando as pessoas e como as pessoas estão lidando, como você aconselha que as pessoas possam lidar para minimizar essas frustrações? Certo. Realmente, o momento é muito difícil, como as colegas comentaram, tem trazido grandes sustos, né? Um tempo de obscuridades, muitas, uma crise profunda, e estamos sendo mesmo convidados a sair das nossas rotinas e ter que adiar, né, os nossos projetos. Eu, por exemplo, durante esse período da pandemia, havia sido convidada para celebrar 2 casamentos, estar, né, em festas que, obviamente, foram adiadas. Então, nós já podemos imaginar daqui, né, do nosso lugar, como é que está sendo para as pessoas não poderem celebrar os próprios casamentos, que são sonhos, outros projetos, tantas coisas. Agora, isso depende, é claro, de cada um, do peso que tem esse projeto, se esse projeto poderia ser adiado ou não, sim, e do quanto ele vai causar impacto, né? Isso, claro, tem que ser percebido a partir da nossa capacidade de resiliência, né, Isabel? Se nós conseguimos absorver aí esse impacto de alguma maneira e trabalhar, né, elaborar isso dentro de nós, então aí conseguimos passar por esse processo. Mas você tocou bem num ponto importante, porque nós estamos enfrentando, sim, lutos, tanto com relação a essas frustrações todas, a esse, não só adiamento, mas negócios que estão se fechando, dificuldades muitas em várias áreas, mas também existe o luto por perdas reais, né? Por vidas que estão indo de uma hora para outra. Nós estamos recebendo todo dia esses recados, os avisos, né, de perdas nas famílias. E qual é o problema? E é onde mora uma preocupação aí, né, para nós na área da saúde mental também, que isso pode gerar um luto complicado, né? Por quê?
nós estamos em isolamento, então não estamos podendo ter contato com aqueles que adoecem, que eles são colocados no isolamento do isolamento. Nós não podemos saber exatamente, ouvir, acolher, não podemos estar junto, não podemos acompanhar. E quando acontece, né, o óbito, quando a pessoa, o parente, o amigo, a pessoa significativa, ela morre, acaba causando um impacto muito grande, né, no ego, um grande sofrimento. E se nós temos aí um processo de luto normal, né, com todas essas novas variáveis, com toda essa dificuldade de confinamento, de um vírus, né, uma questão do invisível que se aproxima, e nós não conhecemos sobre esse vírus o suficiente para sabermos com o que estamos lidando também, então tem uma questão do medo, muitas emoções aí associadas, pode gerar o que a gente chama de luto complicado, né, Isabel? Então, nós estamos aí com uma perspectiva ruim após, né, o final dessa pandemia por conta disso também. Agora, você pergunta, né, o que nós podemos fazer para minimizar todos esses impactos. Então, vamos falar aí de prática. Primeiro, para quem está em casa agora, para quem está tendo que enfrentar este momento tão confuso e, ao mesmo tempo, tão difícil. É importante, sim, manter uma rotina, é importante buscar um autocuidado, é muito importante manter as redes sociais, manter o diálogo, conversar com as pessoas, buscar as pessoas na rede, porque quando falamos de perda, quando falamos de frustração, é importante poder tomar contato com esse sentimento, nomear esse sentimento, falar sobre isso com as pessoas à sua volta, e aí nós vamos elaborando, né, isso que está acontecendo, por isso que nós estamos passando. Lembrando que a rede social ela é muito importante, está nos faltando, né, a questão da presença física, podemos abraçar, né, receber aí uma dose de ocitocina. Então, com os recursos que nós temos, é preciso nós lançarmos mão desses recursos e mantermos esse contato aí com as outras pessoas. Falar ajuda a elaborar, né? É muito importante isso também. Ok, Cláudia, muito obrigada. É um tema importantíssimo que nós precisamos, de fato, estar falando, porque é uma preocupação muito grande. O isolamento, do isolamento, como você também colocou, né? Não só tratar das frustrações das pessoas que estão no isolamento social, mas também tratar da dor, da morte, do morrer, do luto. Tem que se reinventar os rituais de luto num momento como esse. Muito bem, eu queria agora dirigir uma pergunta para a Susan, né? Susan, você mesma colocou que você está atendendo online, e acredito que boa parte dos terapeutas e psicólogos estão atendendo online. Eu queria saber quais são as principais queixas, se houve alguma mudança em relação às queixas, e quais são as principais queixas que as pessoas estão trazendo, se houve nesses 2 meses de isolamento social alguma mudança nas queixas, se existiram fases, assim como existem as fases da aceitação da morte e do morrer, se existiram fases, se houve uma hierarquia, se as queixas foram se modificando junto com o tempo que foi passando, né? Porque talvez as pessoas não tivessem dimensão do tempo, e hoje a gente não tem ainda a dimensão do tempo, e se isso influenciou, como é que está influenciando, o que é que você tem recebido mais, o que é que você tem observado na sua prática? Bel, isso foi um movimento muito interessante, porque é interessante colocar que, primeiro que a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas de classe média alta, classe alta, né, então é uma classe que tem um poder aquisitivo um pouco maior, né, então a Tereza trabalha com pessoas de um risco social, vai poder falar de um outro público, mas essas pessoas que são pessoas de classe média, inicialmente foi muito interessante, porque assim a grande maioria sumiu, né? Então assim houve uma dificuldade de se adaptar ao modelo online, né? Porque houve um susto, houve uma recusa de ter esse gasto,
houve um repensar a questão econômica também. Então, teve primeiro uma rejeição à questão do modelo, inicialmente. E o impacto, o susto com tudo, porque a vida mudou em todos os sentidos, né? Mudou rotina, mudou relações, mudou tudo. Então, houve uma queda muito grande, os pacientes, eles recuaram muito, e os que se adaptaram imediatamente foram poucos. E esses que se adaptaram imediatamente, o que trouxeram inicialmente foi aquele medo da morte, né? O medo da morte, a angústia, o pânico inicial, foi algo que foi muito presente nas primeiras queixas, nos primeiros momentos da pandemia, porque foi uma situação, hoje a gente faz 2 meses, por exemplo, a gente está aqui em casa, a gente está seguindo o confinamento, então a gente faz 2 meses de confinamento, onde a gente só sai para pouquíssimas coisas, raramente a gente sai, quando sai de máscara, seguindo todos os protocolos. Então, essas pessoas que voltaram com essas primeiras queixas muito do terror que foi no início, né? Agora, as pessoas já estão entendendo que o processo vai ser mais duradouro. Mesmo que volte a convivência, que deve voltar gradativamente, nós vamos ter que reaprender a conviver socialmente, nós vamos ter que repensar muitas coisas, e talvez ao longo do nosso debate nós vamos ter várias oportunidades de tratar de vários detalhes desse, né? E aí, com essas oportunidades de repensar, as pessoas vem surgindo muitas questões sobre angústias com relação ao futuro, e principalmente, Bel, dificuldades de relacionamento entre as pessoas que estão convivendo no confinamento. Dentre essas dificuldades de relacionamento familiares, coisas relacionais, emocionais, relações que existiam porque os parceiros ficavam a maior parte do dia fora de casa, e aí agora estão obrigados a conviverem, então as coisas estão muito difíceis, e, para além disso, a necessidade de refazer divisão de tarefas domésticas, porque, por mais que isso seja uma coisa que pode parecer banal, mas isso interfere no clima emocional da casa profundamente, porque valores machistas, de uma cultura de que o trabalho doméstico é da mulher, ou até os próprios filhos, né, que estão acostumados a deixar os trabalhos para a mãe, com esse processo da pandemia, onde todos têm que ficar dentro de casa, e que as coisas todas têm que ser divididas por todos, e todas essas coisas têm gerado um estresse nas relações familiares e um aprofundamento de conflitos bem inédito de outros momentos terapêuticos, né? Então, a gente tem percebido questões de carência afetiva também, por conta do isolamento, quem está passando esse isolamento sozinho, porque tem essa outra polaridade, né? Quem está passando confinado com sua família, quem está passando sozinho, quem está passando com questões do medo da morte, que chegou muito perto. Então, são algumas questões muito, muito novas que se apresentam com uma intensidade maior. Não que sejam questões novas, talvez, mas com uma gravidade, né? Que são as mesmas questões de sempre, que nós revisitamos as nossas velhas questões sempre, mas a pandemia nos agravou muito, né? Então, acho que eu tenho percebido dessa forma. Ok, Sil, você tocou num ponto muito interessante,
que é a questão da solidão. Não só a questão da convivência, mas o outro polo, que são essas pessoas que vivem sozinhas, pessoas, inclusive, e aí uns 15 dias atrás, recebi um pedido de help, de socorro, de pessoas que moram, inclusive, que estão fora do país, né? E que sentiram a necessidade de um diálogo, de uma conversa, e iniciaram um processo terapêutico em plena pandemia do outro lado do mundo, e elas estão buscando serem ouvidas, serem escutadas. E aí eu queria dirigir, então, a Tereza a pergunta sobre isso, sobre essa questão da solidão. Né? O que é que você tem percebido? Você colocou que aí na França você trabalha, né, com pessoas nessa condição. Então, como é que isso está acontecendo? Como é que você está percebendo isso? E que sugestões também você dá para que as pessoas que estão nos escutando agora, muitas talvez lidando exatamente com esta solidão, como é que você pode ajudá-las no sentido de alguma orientação para que elas possam lidar melhor com isso? Ligue seu microfone, Tereza. Eu pensei que eu tivesse ligado. Sobre essa questão da solidão, na verdade, ela é exatamente uma reatualização de várias questões, como dizia Susan, né? Porque a solidão, ela não é um mal em si. Quer dizer, existem pessoas que escolheram viver sós. Então, essa solidão, ela pode ser uma escolha. O problema que a gente vive hoje com todos os problemas que apareceram com essa pandemia, que tem o medo da morte, depois essa questão do confinamento, e sabendo que aqui na França, porque essa também é a experiência que eu tenho aqui, o confinamento ele foi feito de uma forma muito radical, que não é, pelo que eu pude ver, o que está acontecendo no Brasil. Então, aqui nós não podíamos sair por mais de 1 quilômetro além de casa. Então, existiam controles policiais, e nós tínhamos um atestado, tínhamos que escrever no atestado por que estávamos saindo, um atestado padrão, que é uma tabelinha com assinatura, a hora da saída, porque só podia ser até 1 quilômetro e por, no máximo, 1 hora no dia, e uma vez por dia. Então, nós estávamos realmente confinados e completamente fechados em casa. Nós não tínhamos outra possibilidade do que fazer. E o problema desse confinamento, de estar sozinho, de não poder encontrar com as pessoas, porque isso também não era possível, a gente não podia sair de casa sozinho, por exemplo. Desculpa, acompanhado, a gente só podia sair sozinho. Então, fez com que as pessoas que, na verdade, essa experiência da solidão é uma fonte de sofrimento, tivessem encontrado esse sofrimento nesse momento aí. Então, quer dizer, as pessoas que escolheram viver sós, elas escolheram viver assim, mas outras não escolheram viver assim. E justamente precisam desse contato social, precisam estar com outras pessoas, precisam falar, precisam conversar, precisam abraçar, porque é assim que elas escolheram a vida, mesmo se, eventualmente, elas moram sozinhas, mas elas não vivem sozinhas. E o problema do confinamento é que foi uma solidão compulsória, quer dizer, foi obrigado. Nós não tínhamos outra escolha, nós tínhamos que fazer desse jeito. E aí, eu vi, inclusive, passar um comentário que falava das pessoas que tinham mais outros problemas anteriores, justamente essa questão das questões que vêm já com o tempo, as fragilidades que temos, porque temos todos temos as nossas, né? E essas pessoas, nessa solidão compulsória, se encontraram com as fragilidades delas. E elas ficaram meio que sozinhas com essas fragilidades, a olhar essas fragilidades no espelho. Então, o que fazer dessas fragilidades? Né? Porque a experiência da solidão ela vai ser diferente para cada uma das pessoas que está vivendo essa experiência. Então, relativamente pouco tempo atrás, eu estava ouvindo uma paciente que dizia
que o grande problema para ela desse confinamento e dessa solidão era o fato de que ela estava revivendo o luto dela, também por todas as questões, essas questões que lidam com a morte nesse momento, o luto dela de há 3 anos atrás, quando ela perdeu o marido num acidente de moto. Então, toda aquela solidão que, de repente, veio de uma só vez para ela com aquela morte, ela está vivendo de novo nesse momento. Então, na verdade, o que eu posso, enquanto profissional, oferecer para ela é exatamente uma coisa que a Cláudia tinha falado também, que é esse espaço de poder falar desse sofrimento. Quer dizer, para ela, a solidão representa isso agora. Quer dizer, o que ela está vivendo é o luto, novamente, o luto do marido que perdeu, da solidão, da vida sozinha, do que ela não escolheu também naquele momento, e que aqui aconteceu, na sexta-feira, o presidente da República falou que as escolas estavam fechadas, já na segunda ninguém mais foi para a escola. Então, foi também assim, caiu de repente, né? Então, e cada pessoa vai estar se confrontando com a sua experiência particular dessa solidão e desse sofrimento. E é necessário ter um espaço para poder falar disso. Qual é a ressonância que tem em mim este evento que compartilhamos todos? Não é a mesma. Nós não vivemos exatamente a mesma coisa. Nós temos experiências diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes. E é necessário ter essa elaboração, justamente, para poder entender o que se passa, para poder conseguir, de uma certa forma, um pouco aparar essas arestas daquilo que vem fazendo mal e que vem machucando, para que a gente entenda de onde isso vem, se a gente consegue apaziguar, dar um alento a esse sofrimento com essa elaboração. Mas é necessário ter esse espaço. Sem esse espaço é muito difícil. Então, acho que foi a Cláudia que estava falando que o conselho de manter os laços sociais por outros meios, quaisquer que eles sejam, e todas as ideias que apareceram nesse momento, criativas, foram boas, não são suficientes, elas vão deixar sempre um gostinho de quero mais, mas elas são necessárias. É necessário ligar para as pessoas, é necessário fazer o jantar pelo Zoom, e brincar com os amigos. Aqui teve uma moda de brincar, daquela brincadeirinha de escolher palavras, sabe, com a letra A, a letra é B, então você tem que dizer o nome do país, do carro e tal. Então, os amigos se reuniam todos no Zoom para ficar jogando isso. Então, esse tipo de iniciativa é muito importante, porque é necessário que o laço social se mantenha e que a pessoa se sinta parte de alguma coisa, parte de um grupo, de uma família, de amigos, e que esse afeto circule, ainda que dessa forma mediatizada, né, pela tecnologia. Muito bom, Tereza. Você trouxe aspectos assim que eu acho que são extremamente importantes. As pessoas estão, de fato, tendo que se reinventar, tendo que criar, mas a capacidade criativa humana, ela é infinita, eu digo. Então, nossa capacidade de nos reinventarmos é grande, e as pessoas estão... Aqui também teve essa moda, ou está tendo, né, essa moda das pessoas ficarem não só brindando, como também jogando e dialogando. Eu acho muito importante que cuidemos uns dos outros, né? Que a gente lembre daquela pessoa que está mais silenciosa, que a gente mande um oi para saber se está tudo bem, porque às vezes é o que a pessoa está precisando para reconectar, porque, né, é uma forma diferente de conexão e que nem todos estão conseguindo se adaptar. Acredito que, em especial, não sei se vai dar tempo da gente falar disso, mas também falar em relação aos idosos, não é? Como é que eles estão lidando com essa solidão, já que a tecnologia não é tão presente assim nas pessoas com mais idade, além deles estarem sobre uma ameaça duplicada, né? Ameaça porque são um grupo de risco, e a gente, então, talvez possa falar um pouco depois, alguma de vocês possa falar um pouco sobre essa questão, né, do envelhecimento e de como
e os idosos estão lidando com isso, como é que está acontecendo. Aí agora eu quero chamar a Cláudia de novo, né, para a gente falar, Cláudia, veja, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, bem-aventurados os aflitos, fala a respeito do lidar com a aflição, do lidar de forma resignada com a aflição. E o que eu queria trazer para a gente dialogar aqui, para a gente refletir, qual é o diálogo possível nesse momento entre a psicologia e a religião. Porque, veja, em especial aqui no Brasil, talvez em outros países também tenham vivido essa experiência, mas existem religiões que estão na contraposição da ciência e, portanto, trazendo conceitos e orientações que são prejudiciais às pessoas, e existem religiões, e mesmo dentro das mesmas religiões, existem pessoas divididas, né, nessa cisão que ocorreu aqui no nosso país, em especial de 2014 para cá, e existe um grande debate, inclusive nas redes sociais, sobre isso. Então, qual é o diálogo possível agora entre a psicologia e a religião? Como conciliar essas coisas que são tão importantes na vida das pessoas? O que você traria, né? Como é que esse diálogo aí é possível? E as demais também podem ficar à vontade para falar sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que é muito importante para todo mundo. Muito. Para nós, espíritas que nos reunimos aqui, com certeza, muito. Esse capítulo, né, esse texto que você cita, na verdade, em vários momentos, né, eu vou começar por aí, Allan Kardec comenta que as ideias materialistas seriam um grande veneno que acaba impulsionando as pessoas para as ideações suicidas, para a desistência, até para a loucura. É interessante quando ele fala, ele coloca suicídio e loucura ali como título desse mesmo texto. Interessante a gente pensar em loucura, porque um dos pontos em comum, né, aliás, o maior ponto em comum entre todas as loucuras, entre todas as psicoses, é justamente a perda de contato com a realidade, né, com a realidade tal qual é. Então, vamos pensar aí na dimensão de espiritualidade. E aí ele vai dizer também que o Espiritismo, com tudo que ele nos traz, com todos os seus saberes, o Espiritismo bem compreendido, na verdade, ele nos dá uma força, né, uma base, ele nos ajuda à construção de uma fé robusta, né, e essa fé robusta nos ajuda a termos, então, o que ele chama de resignação, que ele vai colocar como resignação. Então, lembrando que essa resignação que vem do assentimento do coração, então, essa é uma compreensão completa desse conteúdo. E aí eu interiorizo esse conteúdo e ele norteia a minha vida. E, obviamente, se nós temos esses conceitos claros, fica mais sustentável nós passarmos pelas crises, nós temos força. Então, a gente vai ter aí uma força para passarmos no meio dessa história toda sem adoecermos. Eu vejo que tem alguns comentários das pessoas que estão surgindo aí, estão dizendo que se sentem, né, ainda mais adoecidas, claro, diante desse momento. Agora, o diálogo é possível. Em nenhum momento a psicologia está em oposição à religião, não está. O que não se pode fazer é uma mistura, né? Uma lambança, como você colocou aí agora há pouco. Então, a psicologia entende que a religiosidade é uma dimensão que faz parte da estruturação do sujeito, ela está dentro da cultura, ela é muito importante. Claro, né, mas o psicoterapeuta, ele jamais vai fazer proselitismo, então nós vamos atender, né, com uma abordagem que está centrada na pessoa, é o que ela traz, é a partir daí que nós vamos trabalhar, com ou sem essa pessoa exercendo ou não uma religiosidade. O que nos importa é o que o sujeito traz, o que a pessoa traz. Agora, em que ponto toca, e que é muito importante esse diálogo, cada vez mais as pesquisas estão apontando para a importância da espiritualidade, da religiosidade, né, na promoção da saúde mental. Então, acredito que hoje um dos maiores nomes que tem no Brasil e no mundo, o Dr. Alexander Moreira, ele faz um trabalho muito bonito na Universidade de Juiz de Fora, lá no canal NUPS, né, Núcleo de Pesquisa, Estudos de Saúde e Espiritualidade e Saúde, e ele traz muitos estudos, né, que realmente apontam para
os dois lados dessa moeda. Eu queria falar um pouquinho sobre os dois lados dela. Primeiro que uma religiosidade, ou seja, uma vivência de religiosidade. Isso pode ser dentro do espiritismo, do catolicismo, qualquer religião, né? Se essa vivência de religiosidade ela é intrínseca, ou seja, se ela é norteadora, ela faz parte do meu dia a dia, ela me sustenta no dia a dia, então ela me dá o suporte e também me dá uma direção, ela norteia a minha vida. Desculpe. Essa espiritualidade, essa religiosidade, ela acaba promovendo, desculpa, mais saúde mental. Então, em comparação com pessoas que não têm a vivência de religiosidade. Agora, o outro lado da moeda, engasgadinha aqui, acabei não pegando água. O outro lado da moeda é que se a vivência de religiosidade é extrínseca, é para fora, é no ritual, é para mostrar, enfim, ela está muito mais para apontar o dedo para o outro sobre o que o outro deve fazer ou não fazer, né? Essa religiosidade que é cerceadora e que mais divide do que aproxima. Então, o que se tem como resultado é na verdade, uma piora na saúde mental. Então, esses estudos nos dizem o seguinte, que esse viver dessa religiosidade vai nos ajudar, nos ajuda sim, nos instrumentaliza também para passarmos os momentos de crise. Com muita responsabilidade, falo direto para nós espíritas, né? Com muita responsabilidade, nós precisamos olhar para tudo isso, porque lendo Kardec nos alertou que deveríamos caminhar com a ciência, né? Com a ciência. Então, o que a ciência está mostrando? É preciso agora o isolamento, vamos ter que fazer esse isolamento. E vamos nos ajudar para passarmos por esse processo da melhor maneira, com o menor impacto possível. Agora, não vamos ser ingênuos de achar que não está causando, que não vai ter impacto, que isso não vai reverberar por muito tempo, porque vai. É uma mudança profunda, inclusive de paradigma. Como a própria Teresa comentou, Susan, também nós vamos ter que nos reinventar no mundo. E eu não sei, nós não sabemos como é que vai ser. Até porque não sabemos também se vão vir novas ondas pandêmicas, né? Os estudos estão apontando que isso pode acontecer. De repente, a gente volta para o mundo. Acabou de sair um estudo, né, lá na Espanha sobre isso. Nós voltamos para o mundo, voltamos para o nosso fazer no mundo e, de repente, tem que recolher novamente, vamos voltar para o isolamento, porque há uma nova onda de contaminação e o sistema de saúde precisa desse respiro, né? Precisa desse respiro. Então, qual que é a nossa responsabilidade diante disso, né? Muito mais do que a crítica com relação à prática, né, dos outros religiosos, é uma crítica com relação à nossa prática, né? A nossa vivência de espiritualidade, de religiosidade no meio de toda essa história. Porque se a fé é robusta, né, e se realmente nós temos essa vivência, nós conseguimos auxiliar melhor e também, claro, com o que eu falo, né, o nosso trabalho, ele tem duas frentes. Nós vamos auxiliar e nós vamos informar para não alienar. Então, as pessoas podem estar alienadas do que está acontecendo. Está acontecendo tudo isso e vamos ter que lidar. Mas, ao mesmo tempo, precisamos usar desses instrumentos que nós temos para melhor auxiliar, né? E começamos por nós, né, Isabel? Porque o que eu também estou encontrando na minha prática, eu também estou atendendo, faço os atendimentos online, principalmente dos profissionais da área de saúde, eu tenho encontrado aí muitos profissionais que estão desgastados, né? E aí também nós vamos começar a ver a questão do burnout surgindo cada vez mais. Os profissionais estão desgastados e estão se sentindo até por uma pressão da própria profissão, uma pressão social, sem os recursos necessários ali na prática, né, diária, na vivência profissional deles, e não estão se dando um tempo, né, não estão se olhando, é o cuidador que não se cuida, né? E aí, quando chegam para conversar, quando pedem esse auxílio, esse apoio psicológico, eu estou percebendo que já estão chegando quase colapsando, né, com problemas muito sérios mesmo, não só psíquicos, mas já relacionais, sociais, enfim, porque isso vai reverberando. Então, também tem mais este cuidado, né, que nós precisamos aí ter, né? A situação
é difícil, mas que bom quando temos essa religiosidade e que bom quando podemos dialogar com a ciência, como acontece conosco. Nos ajuda muito, com certeza. Obrigada, Cláudia, querida. Reflexões muito importantes a respeito desse diálogo entre a psicologia e a religião nesse momento. Aquilo que é serviço e aquilo que é desserviço em relação a esta conexão com a ciência, né? Principalmente para nós espíritas, que colocamos a questão da ciência como algo fundamental dentro da compreensão da dinâmica de evolução do espírito, individualmente e coletivamente. Você trouxe aí uma questão de extrema importância, que é o não saber, né? O não saber como as coisas ficarão. Porque, de fato, e aí eu vou te dar fazer uma colocação como profissional de saúde e como acadêmica, pesquisadora, de fato, nós, profissionais de saúde, estamos tremendamente sob uma pressão e extremamente desgastados, e eu tenho visto isso, porque nós não conseguimos parar de trabalhar, continuamos trabalhando, nem podemos parar, e a questão, de fato, que aponta para ondas de pandemia, até que se descubra uma vacina, podem sim ter outras ondas. Então, a gente vai ter que lidar com esse sai e volta e gradativo, e, de fato, o mundo está mudando em relação a isso. E aí eu queria conversar com Susan, perguntar a Sil, veja, esse não saber, para mim, me remete, e eu fico pensando aqui, como os ansiosos estão lidando com este não saber, com este não controlar, né? Mas aí eu queria ampliar a pergunta e colocar para você assim, como é que está acontecendo, como é que eles estão lidando, os ansiosos e os depressivos? Como é que eles estão lidando, né? Porque a depressão e a ansiedade também é pandêmica, tá? São questões que estão muito presentes na vida contemporânea. Eu atendo pessoas que se queixam e, de repente, inclusive, apresentam até os mesmos sintomas da Covid-19. Eles simulam sintomas da Covid-19, ficam com dificuldade de respirar, passam mal, e é uma questão psíquica. Então, eu queria que você trouxesse para a gente também um pouco do seu olhar sobre essa questão e, claro, sempre com algumas dicas do como as pessoas podem lidar com isso. Bel, esse tema da incerteza, da ansiedade, né? Você estava falando aí, o mundo vai mudar, já mudou, né? Cláudia estava falando de uma possibilidade de uma nova onda, a Tereza também. Então, assim, nós estamos vivendo realmente um período onde tudo está em suspenso, nós não temos nenhuma certeza de nada, né? Nós estamos tendo que funcionar, nós estamos tendo que planejar e continuar trabalhando, continuar tecendo nossas relações, mas com um panorama geral absolutamente desconhecido, absolutamente, nós estamos trabalhando num escuro, né, como se o panorama global escureceu, estamos tendo que trabalhar nesse grande desconhecido. E isso é um fator que aumenta muito a ansiedade, até de quem não é ansioso, né? Porque nós precisamos a consciência precisa de um controle, precisa de uma previsibilidade, né? Nós nos sentimos confortáveis quando nós temos planejamentos, esquemas, previsibilidade, né? Prazos, e a gente hoje não tem nada disso, a gente não pode fazer nada disso, né? Nossas mudanças foram de um dia para o outro, e hoje a gente trabalha, o comércio vai abrir daqui a 15 dias, daqui a pouco não é mais daqui a 15 dias, aí é mais daqui a 15 dias, e quem está funcionando nesse ritmo de espera é terrível, né? Porque é isso, assim, eu vou esperar as coisas voltarem ao normal para funcionar. Então, essa é uma armadilha
muito perigosa, né? Quando as coisas voltarem ao normal, eu vou funcionar. Então, uma das formas da gente criar uma estratégia para lidar com isso é aprender a estar no tempo presente, né? Assim, qual é o convite de funcionar agora, né? Assim, a vida se apresenta agora, e agora a vida se apresenta assim. A moldura da vida agora é essa, né? Nós temos lá fora um inimigo invisível que a gente não sabe onde está, que a gente não sabe se vai entrar na nossa casa ou se não vai, que a gente não sabe como a gente vai ser contaminado ou não, que a gente tem os protocolos de defesa, mas que não são 100%, porque se a gente vacilar, pode também ser atingido. Então, tem uma série de fantasmas, tem uma série de possibilidades que nos atormentam, né? Então, essas fantasias vão acentuando o estado emocional de ansiedade em todas as pessoas, né? Então, é um esforço, é um exercício estar funcionando no tempo presente, sem postergar a vida, sem esperar a vida voltar ao normal para que a gente comece a funcionar. Então, esse é um primeiro estado um primeiro chamado, né? Um outro é considerar que um dos critérios da vida é a impermanência, né? E nós não consideramos esse critério da impermanência. Nós temos uma ilusão de que a vida é segura, de que a vida é perene, de que a vida é previsível, né? Nós temos isso é uma ilusão da nossa consciência. E essa pandemia trouxe a impermanência para muito perto. Assim, a vida não é segura, a vida não é previsível, a vida não é perene, a vida é um sopro que pode acabar a qualquer hora. Isso é a realidade nossa, nós somos assim, né? Mas nos percebermos assim foi um fator de pavor para muitas pessoas, né? Então, isso é uma provocação, isso é uma provocação eu costumo falar assim, é um saculejo que a gente está tomando de maturidade, né? Muitas vezes nós estamos sendo provocados, as crises, os sustos, trazem provocações para que a gente reflita sobre os nossos limites de compreensão do mundo, né? Então, são diante das crises que a gente vai... Bom, quais são as minhas crenças? Né? Se as minhas crenças não estão dando conta do mundo, as minhas crenças precisam ser revistas, né? Então, não é o mundo que está errado, são as minhas crenças que estão precisando ser atualizadas, né? Então, as crises vão tendo que fazer com que eu revise as minhas crenças. Então, cada um, como Teresa falou no início, a pandemia, ela é universal, mas cada um está vivendo essa experiência de uma maneira muito singular. Então, a gente está tendo uma experiência única de significar essa experiência para nós, né? Então, precisamos significar isso aqui. Então, uma das maneiras é essa, estar no presente. Bom, eu preciso aprender a estar no presente. O que é que eu posso dar conta da minha vida agora? O que é que eu posso dar conta da minha vida hoje? Como é que eu posso organizar a minha vida esta semana? Eu não posso planejar o que vai ser daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque eu não sei. Eu não sei. E se eu fizer planos, eu vou fazer planos para me frustrar. Porque pode mudar. Pode mudar. Eu posso até fazer planos, mas que eu faça planos, então, com uma margem de flexibilidade muito ampla, né? Mas não fazer planos de uma forma que eu já vá fazendo as coisas de uma maneira a criar um estresse, uma sobrecarga de pressão sobre mim. Então, o algoz da ansiedade é o tempo, é o cronos, né? É
esse relógio que fica na nossa cabeça, essa espada cronológica que fica na nossa cabeça. Então, é essa espada. E para a depressão, é o vazio, né? O desafio do depressivo é encontrar sentido, né? O desafio do ansioso é desacelerar, é estar no presente. O desafio do depressivo é encontrar sentido, porque para a pessoa que está em depressão, tudo esvaziou, tudo ruiu, né? Então, qual o sentido? Então, isso também é uma experiência única. Cada um vai precisar encontrar um sentido para si, né? Qual o sentido de eu estar vivendo essa experiência? Qual o sentido de eu estar passando por isso para mim, para a minha família, para a minha comunidade, para a minha evolução, para o meu aprendizado, para a minha maturidade, né? Então, a depressão me convida a fazer uma conexão com a vida, né? Então, quando eu deprimo, é porque eu perdi as minhas conexões, né? Eu perdi o meu vínculo emocional, o meu vínculo afetivo com a vida, com as pessoas. Então, o desafio da depressão é procurar por onde posso me reconectar dentro desse momento crítico que a gente está vivendo. Isso que eu estou falando é tudo muito teórico, é tudo muito lindo, é tudo muito... Mas, assim, é um trabalho difícil, que cada um vai fazer consigo, cada um... assim, a gente tem que falar dessas coisas aqui, né, coletivamente, mas é cada um no seu processo de reflexão, cada um no seu processo de conversar com os amigos, de conversar na sua terapia, de conversar consigo mesmo, né, que vai estar aprofundando essas questões para poder fazer contato com um convite, porque a gente tem que aproveitar as experiências da vida como matéria-prima para a gente se lapidar, né? Então, assim, o que é que eu vou fazer com isso que me acontece? Né? A gente está sendo remexido com muita coisa. Então, essa é uma pergunta que eu me faço, essa é uma pergunta que eu estou sempre trazendo, né, para os meus amigos, para as pessoas que eu encontro, o que é que a gente está fazendo com isso? Então, é uma pergunta que eu dei, o que é que eu vou fazer com essa crise que essa pandemia está trazendo para mim? Ok, Suzy, muito bom, porque, na verdade, o pessoal está querendo saber mesmo qual é a lição que vai levar para casa, né? Porque o sonho de consumo das pessoas, quando encontram psicólogos, terapeutas, me passe aí um passo a passo, aí um mapa do tesouro, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, quando, na receita, verdade, é uma construção, né? É uma construção de cada um, é uma chave que se tem que abre de dentro para fora, não é possível abrir de fora para dentro. Então, muito importante essas reflexões que você traz, né? E, inclusive, um tema importante também, que algumas pessoas, inclusive, colocaram aqui na live, que é a questão do suicídio também, né? Porque depressão e suicídio são coisas que caminham muitas vezes, né? A depressão muitas vezes caminha para esse desfecho. Então, também é um tema muito importante que talvez Cláudia depois possa trazer alguma coisa que você falou que trabalha com perdas, com luto, né? Talvez alguma palavra em relação a isso, porque eu acho importante a gente teorizar, mas eu acho importante a gente humanizar no sentido de trazer uma palavra, de trazer algo que possa trazer um alento, porque as pessoas estão precisando muito de alento neste momento. Agora eu queria virar um pouquinho, Tereza, porque nós estamos aqui num diálogo, e é um diálogo que está bastante voltado para a classe média, como Suzy também colocou no início, é um diálogo para questões que envolvem, não que essas questões não permeiem as comunidades vulneráveis, mas você, com sua experiência de trabalho com vulneráveis, e esse é algo que eu tenho percebido bastante aqui no Brasil, é que as propagandas, a questão da educação e saúde está muito voltada para a classe média. Essa realidade, ela não tem alcançado as classes populares, e eu sei porque tenho convivido, porque tenho trabalhado, porque tenho distribuído cesta básica, porque recebo muitas informações, né, pela própria natureza do meu exercício profissional,
eu estou em constante contato com essas comunidades. Então, como é que a gente pode trabalhar com essas comunidades? Como é que se pode alcançar? Porque existem questões bastante específicas dessas pessoas, como a estrutura onde moram, as suas necessidades, as suas prioridades, muitas vezes são diferentes, dependendo da classe social. Então, é muito diferente você fazer um isolamento social com toda a tecnologia e toda a estrutura, e você fazer isolamento social em uma casa muito pequena, cercada de pessoas, com muitas pessoas, assim também como a população de rua, não é? Como é que isso que estão confinadas em albergues, pelo menos aqui estão confinadas desta forma, meio compulsória também. Como é que você traz para a gente em relação à questão da pandemia e o alcance das ações para essa população vulnerável? Então, antes de colocar o que se faz sobre com essas populações vulneráveis, eu gostaria de dizer que eu estou num outro contexto, né? Um outro contexto político, um outro contexto social, e isso tem seu peso também nessa hora, e que é importante também que a gente compreenda isso no Brasil também, e mesmo em termos de saúde mental, porque para a população dita aqui, como a gente chama, a população em situação precária, isso foi muito importante, que é a questão do discurso político. Quer dizer, quando foi decidido o confinamento, quando o presidente da República veio anunciar isso em cadeia nacional para a população, que nós seríamos confinados, as palavras, mesmo que, bom, daqui a algum tempo a gente vai confrontar se as palavras foram seguidas de ações, mas as palavras foram palavras que acalmaram a população. Foram palavras que, em termos de saúde mental, digamos assim, acalmam a ansiedade das pessoas com todas essas coisas que a gente abordou até aqui. Por exemplo, saber, vou ter ou não o meu salário, vou ser ou não demitido, vou ter ou não o meu contrato renovado, vou ainda conseguir pagar meu aluguel, enfim, uma série de medidas, por exemplo, a suspensão do pagamento dos aluguéis por 3 meses, o fato de que ele diz no discurso, custe o que custar, nós apoiaremos e toda a população será apoiada. Essa foi a expressão utilizada pelo presidente, custe o que custar. Então, isso deu um sustento, deu como um fundamento. Então, tem essa primeira pedra fundamental, que foi a pedra onde todo mundo se apoiou. Então, todos fizeram confiança nesse momento. Então, e todas as estruturas sociais continuaram tendo os seus investimentos e como elas, os financiamentos, né? E como elas são também, porque são estruturas sociais, podem ser relativamente precárias também, porque elas dependem desses financiamentos, elas dependem de várias fontes, inclusive de financiamentos diferentes. O Estado, por exemplo, na minha parte assalariada, hoje o Estado está pagando 30% do meu salário para aliviar a barra do pagamento dos salários da ONG onde eu trabalho. Então, e isso é para que o atendimento à população carente continue sem que a ONG perca seus meios de fazer com que essa ação continue. Então, isso é uma coisa muito importante, porque isso faz com que a ação seja possível. É possível. Eu vou 3 vezes por dia na estrutura e eu vejo as pessoas, porque eu continuo trabalhando, eles não precisaram demitir, e então isso faz com que a coisa seja concreta, e nós precisamos também de medidas que são concretas, né? Nós precisamos Isso é um sonho aqui, né? Então, isso até foi, inclusive, uma questão que o Sérgio me colocou quando ele me convidou, porque ele me disse assim, você tem uma outra experiência desse confinamento, e uma outra experiência até política mesmo desse confinamento, que é também Estamos morrendo de inveja de vocês. Não, mas é porque é importante isso, porque isso fez com que as pessoas, por exemplo,
respeitaram o confinamento de uma forma absolutamente exemplar. E francês não é o povo mais, digamos, que segue ordens de uma forma mais silenciosa e tranquila. Não é verdade isso. E, no entanto, isso foi possível, mas porque todo mundo estava confiando nessa mão, nesse apoio. Foi um momento em que o Estado foi necessário e o Estado esteve presente. Então, e esse é um grande ensinamento, inclusive, desse momento, que o Estado é necessário. E quando a gente fala de políticas públicas sociais para a população vulnerável, nós estamos falando de Estado, nós estamos falando de políticas públicas, quer dizer, financiamento do Estado. Nós não podemos deixar para a mão dos privados e dos particulares o apoio, o atendimento, a saúde, a educação das pessoas que estão em situação vulnerável. Então, isso, mesmo que seja uma ONG que tenha ação, ela tem uma missão de serviço público, que é por isso que ela tem um financiamento do Estado. Então, então isso continuou sendo possível. E a questão, particularmente dessa população vulnerável e mesmo às vezes de rua, nós temos um grande problema, que é o fato de que as ruas ficaram desertas. Então, por exemplo, uma pessoa que pede a moedinha na frente do supermercado, quando ela recebe a moedinha, ela não recebe só a moedinha. Ela recebe a moeda acompanhada talvez de um sorriso, acompanhada de um olhar, de algo que faz com que essa pessoa viva além da sobrevivência orgânica de ter que comer e comprar o pão com aquela moedinha que ela recebeu. E isso sumiu do espaço público, porque não existia mais ninguém no espaço público. Então, isso é algo muito dramático, porque, na verdade, o grande problema de pessoas muito vulneráveis socialmente é que elas desaparecem do tecido social, elas viram invisíveis, porque a gente passa 10.000 vezes na frente da pessoa que pede a moedinha na frente do supermercado e, no final das contas, ela vira quase como um móvel urbano na frente do supermercado. A gente não vê mais a pessoa. A gente passa e não vê, não dá bom dia, não olha, enfim. E isso não é para culpabilizar ninguém, não, mas porque eu sei que a gente tem essa prática mesmo, é assim que acontece. A gente não para dar bom dia ou olhar para todas as pessoas que estão sentadas na rua ou que vivem em algum lugar e que dormem e tal. Mas essas pessoas, elas sofrem disso, porque elas vão virando invisíveis socialmente, e o problema de virar invisível socialmente é que a gente se torna invisível para si mesmo. E isso cria um certo, um grande número de transtornos psíquicos mesmo, não só de sofrimento psíquico, mas chega à ordem do transtorno. E vários psiquiatras tratando dessas populações falaram desse tipo de transtorno, sobretudo um que a gente chama de autoexclusão, quer dizer que a pessoa sai do contato social, ela sai do laço social completamente, ela não espera mais nada do outro. E nesse momento de confinamento, desaparecimento concreto do outro, essas populações, então, elas correm mais risco. E aqui existe toda uma malha, digamos assim, de atendimento a essas populações, com equipes que nós sabíamos, que nós chamamos de equipes móveis. Então, são equipes que vão, são equipes realmente psicológicas e psiquiatras, não são só voluntários, mesmo se isso é importante, justamente porque mantém a humanidade das pessoas, de receber uma refeição, uma coisa assim, mas de um atendimento profissional móvel que vai até a pessoa, porque essas pessoas, elas não esperando nada do outro, elas não têm demanda também, elas não têm nenhuma demanda de, olha, eu estou sofrendo, não existe isso, essa demanda ela é inexistente, então é preciso ir até a pessoa, é preciso se deslocar até ela, e é por isso que, por exemplo, na estrutura onde eu trabalho,
é uma estrutura de alojamento, mas tem um psicólogo lá. Então, as pessoas vivem e um dos apartamentos é ocupado por mim, onde tem o consultório do psicólogo, então, que eu estou no meio deles. Então, quando eles vão almoçar, quando eles vão tomar um café, quando eles saem simplesmente para conversar entre eles, eu também estou lá. Então, isso não foi interrompido, e é necessário mesmo que isso não seja interrompido, porque é muito... e aí o que você também dizia, Isabel, da questão do espaço. Nós vivemos um confinamento, talvez em apartamentos de vários quartos, varanda, vistas, ou enfim... mesmo numa estrutura de alojamento, mesmo estando alojadas em algum lugar com esse abrigo, eles são pequenos, são espaços feitos para que a pessoa possa sobreviver de uma certa forma, estar abrigada da rua e da violência da rua, porque a rua é muito violenta. Então, é difícil passar um confinamento dentro de 15 metros quadrados. Não é a mesma coisa que dentro de 80. Então, isso também é complicado nesse sentido. E aqui, na verdade, Paris teve esse problema particularmente, porque Paris é uma cidade onde os imóveis são pequenos, de uma forma geral. Então, mesmo a classe média, ela está sendo confrontada... a dizer, agora o confinamento está acabando, digamos assim, as pessoas já podem circular mais à vontade, mas esse era um grande problema. Eram espaços pequenos e muitas pessoas, e estar... esse espelho do qual falava um pouco antes, de mim, com as minhas fragilidades, é ainda mais importante, porque é realmente como uma espécie de animal selvagem dentro de uma jaula, enfim, um passarinho dentro da gaiola, que ele faz, ele gira em círculos ali, né? E isso é de fato muito complicado. Então, foi necessário manter durante todo esse tempo equipes especializadas para ir até as pessoas na rua, ou manter, como no meu caso, os atendimentos nas estruturas especializadas, onde, por exemplo, centros de acolhimento do dia, porque existem estruturas aqui para que as pessoas possam ir simplesmente lavar roupa ou tomar um café durante o dia. E nessas estruturas também era necessário. Outra questão também com essa população específica é que essa vida incerta, ela traz um sofrimento psíquico muito grande, mas essa vida incerta que já é a deles, já talvez de muitos anos. E esse sofrimento psíquico, de uma forma geral, ele é aliviado por substâncias, substâncias, o álcool ou outras drogas. E aí, de fato, o que houve foi um aumento de consumo, de álcool principalmente, mas de outras drogas também, e até de uma forma geral na população francesa, porque o consumo de álcool na população francesa aumentou 11%. Mas foi visível, de qualquer forma, nas estruturas onde que eu vejo, as pessoas que eu encontro, o aumento ou a retomada de consumos que já tinham sido parados, que já estavam numa outra fase, isso foi muito visível também, né? Então, agora, todo o trabalho de uma certa reconstrução, agora com eles, nesse ambiente que é esse ambiente incerto, que Susan dizia um pouco antes. Agora poder lidar com todas as angústias que são as minhas, nesse ambiente incerto, sem precisar dessa muleta química, digamos assim, e como fazer com elas, né? Então, essa é a... Eu conheço essa pessoa. Então, esse espaço de fala também, mas não necessariamente de fala aí para
para essas populações, não necessariamente o espaço de fala muito introspectivo, porque isso às vezes nem é mais possível, ou então não é possível durante um bom tempo, até que um laço se construa mesmo de uma forma muito durável. Mas que exista, que a pessoa exista no olho de uma outra pessoa, e que ela tenha a sua humanidade reconhecida. E esse espaço é necessário, e é isso que a gente tenta fazer hoje em dia aqui, reconstruir com eles, depois desse momento de confinamento, onde nós não estávamos também tão visíveis assim, né? Maravilha. Eu acho que, como eu disse no início da live, os aspectos psíquicos, né, da pandemia e do isolamento social é de uma amplitude em termos de trazer aspectos, porque, veja, enquanto você falava aí, enquanto Cláudia falava e Silvia falava, surgiram aqui na minha mente uma série de aspectos para serem abordados. A questão do suicídio, a questão do uso de drogas, de álcool, a questão da violência doméstica, quando Susan traz a questão do estresse provocado pela a convivência, né, do confinamento, o abuso sexual, a pedofilia, enfim, é de uma amplitude esse tema que eu acho que precisam vocês voltarem o mais breve possível para a gente poder, né, dissecar essas coisas, como Tereza Cristina trouxe aí, ficamos todos, eu tenho certeza que todos que lhe ouviram ficaram roxos de inveja, porque, né, porque realmente é um sonho de consumo. Como profissional da saúde, eu tenho colocado em todas as oportunidades da importância do psicólogo na estrutura das equipes de saúde. Sempre que eu vejo aqui convocação para trabalho nos hospitais de campanha e nos hospitais de referência para tratar do Covid-19, não tem psicólogo quase, é sempre médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, eu fico sempre atenta, olhando, e eu, do lado de dentro, eu percebo o quanto é importante, o quanto isso tem abalado todos os profissionais que estão envolvidos, não só os da saúde, mas todos os que têm que seguir trabalhando e que estão se expondo, o quanto isso está afetando as relações, o quanto isso está afetando a saúde mental desses profissionais que precisam estar bem para poder continuar tratando do outro. Então, é uma série de questões, pena que a gente não pode falar sobre tudo, mas eu queria, Cláudia, falar sobre a questão do suicídio, porque algumas pessoas colocaram aqui na live algumas observações sobre isso, e é algo que é um tema muito importante e acho que muito premente que se fale, porque é algo que pode estar acontecendo, pode não, eu sei que está acontecendo nesse exato momento em que nós estamos aqui fazendo essa live, não é? As estatísticas apontam que a cada 4 minutos uma pessoa se suicida, então eu gostaria que você, Cláudia, trouxesse, né, algo em relação a isso, em relação à sua percepção, e também, claro, sempre aquela dica, tá? De como quem está lidando com alguém com ideia suicida pode fazer, e para a própria pessoa que está com esse pensamento nesse exato momento. Quem sabe faça a diferença. Assim seja. A Tereza estava comentando, estava falando sobre toda essa experiência, e além da inveja, viu, Tereza, que não tem como não sentir, né? E um desejo de fazer acontecer dessa maneira, quando for possível. Mas me veio aqui a ideia, né, de que um tigre não se destigriza, mas um humano às vezes se desumaniza. E o quanto nós estamos aí, muitas vezes, nos afastando, né, do material humano. A gente vem aí vivendo tempos, né, em que a técnica se sobrepõe, a técnica é muito mais importante do que o humano. O humano foi sendo deixado de lado, nós fomos adoecendo, fomos sendo cortados por diagnósticos, então diagnóstico na escola, no trabalho, né? Fomos nos medicando, e tudo isso porque não olhamos o aspecto humano. Então, Isabel, quando a gente fala em suicídio, tem esse aspecto sombrio, né? Tudo isso, foram vários aspectos difíceis, foram sendo levantados aqui hoje, tanto nos comentários como
nas colocações de todas as pessoas. Mas o que é incrível é que mais de 90% dos suicídios são evitáveis. E eles são evitáveis principalmente porque, como disse a Teresa, né, nós reconhecemos um humano através do nosso olhar, e o olhar do outro, né, nos permite vermos a própria humanidade, né, que existe em nós. 90% a 95% dos suicídios são evitáveis porque eles estão ligados, sim, a transtornos mentais, a uso de substâncias, né, de drogas. E óbvio que, então, se está ligado a isso, se o suicídio está ligado a um sofrimento psíquico severo, isso é passível de tratamento. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais, aos sintomas, aquilo que nos surge. E só estamos atentos ao outro, né? Só temos essa abertura, né? Inclusive, isso a Silzi também colocou, da importância de estarmos no aqui e agora com o outro. Porque muitas pessoas causam um susto quando tentam, né, o suicídio, causam um susto à sua volta, as pessoas dizem, nossa, mas eu não percebi nada, eu não vi nada. Como assim? Parece tão feliz. Em verdade, a pessoa dá sinais, claro que dá sinais, na maioria dos casos dá muitos sinais, e passam desapercebidos, porque nós estamos, como disse a Eliane Brum, num dos artigos muito bons dela, sempre muito bons, né, no El País, ela diz que a condição do homem moderno, a nossa condição é correndos, exaustos e, enfim, dopados, né? Então, estamos tão perdidos no nosso fazer, estamos tão voltados para o mundo, que nos desumanizamos nesse sentido, estamos desumanizados. E aí, claro, o adoecimento surge, o uso das drogas, porque quando eu não tenho ferramentas internas para lidar com o sofrimento, eu vou buscar coisas externas para ter esse alívio. E quanto a gente tem comentado aqui desde o começo, né, dessa live, a importância das relações sociais. Então, é na tessitura das relações que nós vamos conseguir encontrar caminhos, e muitas vezes, sim, né, buscar o próprio sentido. Como a Silzi comentou, a depressão está ligada ao esvaziamento de sentido, a gente vai sentindo afrouxar, né, essa linha entre nós e a vida, isso vai afrouxando, e a vontade de desistir. O que acontece é que a pessoa que tem ideação suicida, ela não quer morrer, embora ela diga isso. Ela quer se livrar de um problema, ela quer se livrar de uma dor, se livrar de um sofrimento. Essa é a intenção maior de quem tem ideação suicida. Então, a morte, ela é uma ferramenta, ela não é um objetivo. A morte é uma ferramenta para tirar de mim essa dor, né? Então, ou seja, o que é uma ideação suicida? É um pedido de socorro. E um pedido de socorro, ele tem que ser escutado através, né, do acolhimento, ele tem que realmente ser visto primeiro para poder ser acolhido. Então, vamos falar de dicas práticas, né, como pede a Isabel. Porque tudo isso, como falou bem a Silzi, né, bonita teoria, né, Silzi? Tá, mas o que eu faço com isso? Né? Como é que é isso? Porque quando a dor bate na porta, ou melhor, quando ela dá uma machadada na nossa porta, nós queremos saber rapidamente, né, qual é a dipirona possível aí no campo emocional, sem ser a droga ou a morte, né? Como é que a gente pode resolver isso? Então, é muito importante quando essa ideação, quando as ideias, né, quando o pensamento suicida surge, é muito importante o foco no problema, claro, precisamos aí entender melhor esse problema, mas é muito importante procurar ajuda. Então, novamente, nós vamos enfatizar isso. É muito importante que se peça apoio, que se peça ajuda, que fale sobre isso. Como eu disse no começo dessa fala, 90% pelo menos dos suicídios são evitáveis. Eles são evitáveis porque essas pessoas recebem o apoio que elas estão precisando. Então, aí elas conseguem ter um tempo a mais para refletir, elas conseguem um tempo a mais para, de repente, esperarem que a vida traga novos elementos, e aí ela vai refazendo os seus conceitos, as suas crenças, e ela vai conseguindo sair desse sufoco, desse lugar tão difícil. Muitas vezes é preciso, sim, uma intervenção psiquiátrica, é preciso o uso de um medicamento controlado, que pode também ajudar a pessoa aí
aliviar, né, esse campo. Então, a psiquiatria vai trabalhar, vamos dizer, no hardware, né? O remedinho vai ajudar para que a máquina dê uma estabilizada, o cérebro se acalme, o sistema se acalme, e aí os terapeutas, enfim, né, os amigos também podem ajudar, vão mexer no software, né, nos processos internos dessa pessoa. E aí sim, com um pouco mais de tempo, é possível sair deste lugar tão difícil, né, que é do pensamento da ideação suicida. Lembrando que somos responsáveis, né, somos todos, enquanto sociedade, somos responsáveis pela mistanásia, né, que seria o quê? É a morte que acontece por falta de apoio no momento necessário. Então, por exemplo, se um médico estiver num voo e o comandante, em determinado momento, perguntar se tem algum médico a bordo, que alguém está passando mal, e o profissional não se apresentar, ele pode ser punido pela prática de mistanásia, né? Por ter negado o apoio no momento em que ele era muito necessário. E, de certa maneira, né, o nosso descaso social, né, o nosso descaso humano, nos torna responsáveis pela morte de muitas pessoas, né? Não estou nem falando aí nas outras questões, das pessoas em situação de vulnerabilidade social, estou falando também, principalmente agora, das pessoas que cometem o suicídio, infelizmente, por falta deste socorro, deste apoio. Existe o manual, né, de prevenção ao suicídio, ele está disponível na internet, é muito importante que todos tenhamos esse manual, vale a pena entrar na internet e baixar, né, e ler. É uma leitura simples, é tranquilo, lá tem o passo a passo do que fazer, como ajudar, como prestar apoio, e isso pode realmente ajudar a salvar muitas vidas. Obrigada, Cláudia, por suas considerações a respeito desse tema tão importante, né? Eu queria só reforçar, porque Tereza falou sobre a questão do cuidado com os vulneráveis. Acho que um grande desafio é só para reflexão, eu não vou poder discorrer sobre isso, porque nossa live está se aproximando do final, mas a questão da presença do Estado, mas o grande desafio no Brasil é a quantidade de vulneráveis, porque nós temos uma população de vulneráveis muito grande, o fosso social, a desigualdade social no Brasil é algo escandaloso, né? E então é muito desafiador criar estruturas que possam dar conta de acolher essas pessoas, porque são muitas, né? Eu diria que a maior parte da população brasileira é composta de vulneráveis, e nós precisamos refletir sobre essa questão da força do Estado e da presença, e do quanto ainda é necessário a presença do Estado em nosso país, né? Falar em neoliberalismo num país tão desigual é de uma perversidade enorme, né? Então, só deixar registrado. Sim. E a questão do Estado, não só como o que vai fornecer todas essas estruturas, mas o que vai poder construir as políticas públicas. E isso é muito importante. Exatamente, né? Bom, Sil, eu queria que você, vou lhe pedir duas coisas, que você falasse um pouco sobre a questão da violência doméstica, né? Se você tem percebido isso, e do idoso. Eu estou lhe dando um grande desafio, porque você vai ter que ser bem objetivo e consistente na sua fala. E aí também eu queria que você já caminhasse para deixar a sua mensagem final, porque aí depois eu vou passar para Cláudia e Tereza, elas deixarem também a mensagem final delas, mas aí você fala e aí você já emenda e deixa qual é a sua mensagem aqui para essas pessoas todas que estão nos ouvindo. E as que ouvirão, porque isso aqui vai ficar disponível no nosso canal no YouTube para a pessoa ver quando quiser. Violência doméstica e idoso, eu não tenho a experiência de ter trabalhado diretamente com casos assim, né, porque o que eu tenho observado com relação à convivência são conflitos, mas que não chegam à violência doméstica, né. O que eu tenho observado com relação a conflitos?
que essa pandemia, ela estreitou muito essa possibilidade, essa convivência, e essa convivência, como a Tereza estava falando, colocou espelhos muito crus, né, para que a gente começasse, a gente está percebendo e está, as máscaras todas caíram, né, todas as máscaras caíram, máscaras sociais, máscaras familiares, máscaras pessoais, as nossas próprias máscaras conosco mesmo. Então, a verdade está explícita. Então, as verdades das famílias se revelaram, né? E está sendo muito difícil para algumas famílias encarar que algumas relações eram relações de aparência, eram relações de fachada, eram relações convencionais, eram relações pautadas em acordos, em tradições, né? Então, isso é um ponto que essa pandemia eles vão ter que resolver, né? Vai botar máscara depois da pandemia ou não, mas aí é uma escolha de cada um depois, né? Agora, as questões da violência doméstica são questões mais graves, que envolve toda essa questão de vulnerabilidade social, que envolve uma questão de machismo, que envolve toda essa questão de violência de gênero, que eu não teria dados estatísticos ou dados mais fundamentados para falar. Mas o que eu sei é que aumentou muito nesse período de pandemia, né? Os dados que a gente tem visto é que aumentou muito, que não é a pandemia que causou, a pandemia apenas revelou a violência que já existe e que desmascarou a opressão, desmascarou o machismo que oprime, que sempre oprimiu e que agora ficou mais uma vez revelado dessa forma através da pandemia, né? O que é uma estatística muito triste, né? Muito triste, que é mais uma ferida social que a gente tem, eu considero assim, Isabel, né? Porque nós somos um país muito machista, muito racista, muito misógino, né? Então, nós temos feridas sociais e feridas de preconceito que nós precisamos ainda de muita estrada para superar, né? Então, se Tereza ou Cláudia tiverem outros dados que puderem somar isso, eu passo a bola para elas depois. E com relação aos idosos, os idosos também, eu não tenho essa experiência, eu não tenho atendido pessoas dentro dessa faixa etária, em termos de clínica. Agora, aos idosos, assim, a gente vai ter que ter quem convive com idoso está tendo que ter uma paciência e uma amorosidade redobradas, né? Então, o convite que eu faço é esse, porque é o convite da vida agora a quem cuida dos idosos é este, né? Eles estão precisando de cuidados, porque precisam de atenção, precisam de companhia, vão precisar de interação, né? Estar só nesse período da vida é muito difícil, né? E como Tereza falou, estar só é uma escolha, pode ser uma escolha, né? Por exemplo, eu conheço idosos que vivem só e que não tem nenhum problema, e que moram só e que vivem só, não tem nenhum problema por isso. Mas a obrigação de não poder ir para o Pilates, para a igreja, para a única coisa que fazia, está sendo difícil, porque aqueles pontos eram âncoras na vida dessas pessoas que faziam com que eles tivessem pequenos momentos na sua semana de nutrição, de troca, e que agora nem isso eles têm, né? Então, estão tendo que ter muitas restrições e conviver com esse fantasma da morte no isolamento e sozinhos, e morrer sozinhos, sem poder falar com filho, sem poder falar com o neto. Então, é muito delicado, né? Então, o que eu diria para as pessoas que estão convivendo e acompanhando estejam perto, né? Estejam perto e deem assistência, porque não é o momento de nós deixarmos nossos idosos sozinhos, não é o momento, né? E os idosos que estão
ouvindo, procurem ajuda, né? Procurem contato, busquem o contato, porque eu acho que é o momento da gente estar buscando relações, buscando pontes, buscando contato, né? E o que eu queria deixar de palavra, de último convite, de reflexão, é o convite à intimidade, né? Porque eu acho que, se eu puder resumir uma palavrinha de cura, né? Uma palavrinha de saúde, eu diria que a pandemia tem resgatado uma reflexão sobre o que é intimidade na nossa vida, né? Porque a intimidade, a gente está sentindo falta da intimidade, né? Mesmo na convivência com os nossos, mesmo quando a gente mora com pessoas que a gente não tem intimidade, a gente está vendo o que é não ter intimidade com quem a gente convive. E, por exemplo, a tecnologia está tendo que ser ressignificada. Antes, nós tínhamos o maior contato do mundo, íamos para a rua e estávamos com o celular o tempo todo no restaurante, ao invés de estar com as pessoas conversando, ao invés de estar aproveitando as pessoas, estávamos na tecnologia. Hoje nós estamos usando a tecnologia para ter o contato, né? Então, é como se a gente pudesse usar essa pandemia para ressignificar o que a gente chama de intimidade e o lugar que a tecnologia pode ocupar na nossa vida a partir de agora, né? Que lugar eu vou dar para isso a partir de agora? Porque nós estávamos virando quase robôs, nós estávamos virando quase controle remoto, nós estávamos virando um controle remoto. E agora nós estamos saturados, né? Por exemplo, a gente que está trabalhando remoto, está saturado isso, a gente está o tempo todo na tela, a gente está o tempo todo, então a gente já não está vendo a hora de acabar com isso, para a gente poder ver as pessoas, para a gente poder estar com as pessoas. Tomara que a gente lembre disso, para que a gente ressignifique o que é o valor das pessoas, o valor da intimidade e o valor da tecnologia, que são valorosos, cada um no seu lugar, né? Mas que a gente possa repensar sobre qual é o valor da intimidade na minha vida, né? Porque é a intimidade que agora está fazendo falta. Né? Intimidade que nutre, é a intimidade que vai fazer com que a gente saia dessa com mais saúde mental. Obrigada, Sil. Tereza Cristina, suas considerações finais para a nossa live. Desta live já estão convidadas para outras. Então, só para completar uma coisinha que a Susan estava falando sobre essa questão da violência doméstica, nós já temos aqui na França alguns dados estatísticos. Então, aqui já se sabe que as queixas, então, nos serviços de polícia, aumentaram de 30% em relação à violência contra a mulher, né? E as sinalizações aos serviços sociais quanto aos maus tratos sobre crianças aumentaram 20%. Então, na verdade, essa questão do confinamento, como Susan dizia, vai colocar esses conflitos, as máscaras, como ela dizia, que cai, né? E certamente são famílias que já viviam num certo padrão de violência, e nesse confinamento, como a coisa ela vai ficar exacerbada, então isso vai ser mais dramático, digamos assim. Então, aumentou bastante. E eu trabalho com uma estrutura, faço a supervisão de uma estrutura que acolhe mulheres vítimas de violência, e eles tiveram que abrir uma estrutura de urgência a mais para poder acolher as mulheres que estão saindo de casa nesse período do confinamento, para poder ir para uma estrutura e tentar reconstruir a vida a partir daí, com a ajuda dos trabalhadores sociais. Então, isso é uma realidade. De fato, a violência doméstica aumentou bastante nesse período do confinamento. De fato, sim. E a consideração final... Como terminar com esse confinamento que a gente não sabe aonde vai, nem
que tipo de projeto a gente pode fazer, e talvez a saída para passar por esse momento de forma mais, digamos assim, menos ansiosa, menos sofrida, é de poder também se concentrar sobre o que se passa hoje. O que eu estou fazendo hoje? Qual é o sentido hoje do que eu estou fazendo, da vida, do concreto, das minhas relações, das pessoas de que eu gosto? Quais são as pessoas com que você se relaciona e que você gosta, e durante todo esse tempo você se dá conta, 6 meses depois, que você, nossa, nunca mais tive notícias da pessoa, um tal ou outra, e poder fazer esse tipo de atividade cotidiana, de poder se concentrar também sobre coisas agradáveis, porque esse período é desagradável de fato, ele vai chamar esse esforço de poder achar algo agradável no que vivemos, mas é possível que esse confinamento seja agradável de uma certa forma, no sentido de que ele pode me servir a fazer alguma coisa que eu não podia, nunca tive tempo para fazer, e agora, no concreto, eu tenho esse momento. Eu tenho um momento para pintar a parede do banheiro, que eu nunca fiz, eu tenho um potinho de tinta em casa, por que não? Por que não construir alguma coisa no seu cotidiano? E poder, então, melhorar o seu próprio ambiente e a sua experiência concreta desse confinamento. Isso é uma coisa que eu tenho visto, que muitas pessoas têm se saído relativamente bem assim. Outro dia eu estava conversando com uma paciente que me dizia, já fiz a triagem das minhas roupas, já fiz a triagem dos meus sapatos, arrumei o armário do meu banheiro. E isso, por que não? Porque isso dá também atividades, óbvio que essa vivência é muito mais profunda do que isso também. Mas isso também é, de uma certa forma, profundo, porque isso fala de nós e do nosso cuidado conosco e com o nosso ambiente. Então, isso é importante também, de poder estar concentrado no que o cotidiano nos dá hoje, concretamente. Obrigada, Tereza Cristina. Cláudia, suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa live, que eu já estou sentindo encerrar, mas tem que encerrar. Bem, né? O tempo passa. Ok, eu gostaria de colocar um olhar um pouco, subir um pouquinho na montanha. Nós falamos de coisas tão difíceis, né? Mas como espíritas que somos, também sabemos que é um movimento de mudança planetária que está acontecendo. E toda vez que um novo paradigma precisa entrar no cenário, o paradigma anterior grita com unhas e dentes, não quer sair, né? O conservadorismo grita muito alto. Então, nós temos aí muitas obscuridades, como eu falei no começo. Tudo isso que está acontecendo faz parte da experimentação humana, né? Tenho certeza disso, né? Nós todos aqui temos certeza disso, tudo isso são experiências de crescimento e, com certeza, faz parte da nossa programação tudo isso que está acontecendo, da forma como está. O que é a diferença, a grande diferença, como o Kardec colocou, né, e eu trouxe aí por conta da provocação da Isabel, é que quando nós entendemos, compreendemos, podemos ter um assentimento ativo, né, e podemos aí sim trabalhar por uma transformação, que começa, óbvio, aí dentro de cada um. Tanto a Tereza como o Suzy trouxeram dicas bem interessantes, e eu vou falar a partir de uma perspectiva da minha própria vivência, inclusive dentro da pandemia, porque eu contraí o vírus, fui internada 2 vezes, fiquei em estado grave, então eu tive toda uma vivência com o vírus, com toda essa situação de medo e tudo que traz. É uma vivência dessa que vocês com certeza já podem imaginar. E o que é interessante, e aí é que fica a minha dica final, né, que quando nós estamos vivendo a realidade, né, a possível morte,
Ou seja, vivemos como se fôssemos imortais, né? Mesmo sabendo que vamos sair daqui da Terra, muitas vezes nos comportamos e não refletimos sobre a nossa própria finitude. Mas quando acontece uma situação como essa, que é geral, é coletiva e numa vivência mais intensa, a nossa verdade mais profunda, ela vem à tona. E aí nós não estamos falando só da verdade que se expressa através de uma agressividade, a verdade que se expressa através de um adoecimento, mas o que realmente nós ansiamos, qual que é o nosso sentido mais profundo de vida. Então, talvez a minha consideração, a minha dica seja, né, o que, nesse período, né, o que está surgindo que é realmente importante e que vem à luz, né? Que também não vem só a dor, não vem só a dificuldade, não vem só o transtorno, vem também, sim, a bênção, o que é realmente importante que nós seguremos e trabalhemos para o que precisa ser trabalhado. Por outro lado, o que é preciso que seja, né, solto, no que nós precisamos nos desapegar? Qual é o movimento que é preciso fazer aí na nossa vida? Agora, a pandemia é um grande laboratório. E se a gente pensar na palavra laboratório, a gente tem aí labor e oratório. Né? Nós vamos trabalhar e vamos ter, sim, que manter, né, a oração, vamos pedir e vamos manter a fé acesa, a fé robusta. Bem, tudo isso faz parte para que nós consigamos aí aprender, porque esse é o grande objetivo. Nós precisamos urgentemente aprender. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia, Tereza, Susan. Foi um grande prazer dividir esse espaço com vocês. Em nome do coletivo Espíritas à Esquerda, a minha mais profunda gratidão por vocês terem aberto esse espaço, né? Um espaço não só de tempo, mas um espaço mesmo psíquico também, de acolher o nosso chamado, de compartilhar conosco e com todas as pessoas que estão nos ouvindo essas questões tão importantes, tão pertinentes, e que a questão psíquica seja mais olhada e mais valorizada neste processo, porque eu acho que sairemos pessoas melhores se prestarmos mais atenção ao que vem do nosso mundo interno, ao que vem do nosso mais profundo. Muito obrigada, até uma próxima, que eu espero, e eu dou por encerrada a nossa live de hoje. Um grande beijo para vocês, tá? Fiquem bem e com muita saúde.